Fala, moçada, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos à videoaula de número 6 da disciplina de Ética e Deontologia do Jornalismo. A gente vai avançando cada vez mais no nosso conteúdo programático, especificamente nesta atual segunda dimensão, que é a dimensão jornalística, depois de nós já termos estudado 3 textos dentro da dimensão filosófica que inaugurou esta disciplina. A gente agora também já vai para o terceiro texto, agora na dimensão jornalística, totalizando, portanto, o 6º material a ser estudado no âmbito da disciplina de ética, restando-nos, portanto, depois deste texto e desta videoaula, outros 3 materiais, 3 materiais textuais e 3 materiais audiovisuais, cada qual está abordando de forma detalhada os conceitos trazidos por esses textos, como a gente vem trabalhando, para que nós possamos concluir este componente curricular no semestre atual. A gente vai, então, pela segunda vez, trabalhar com um texto do professor Eugênio Butti. Aqui a gente vai trabalhar especificamente um fragmento do terceiro capítulo do seu livro. A gente já havia abordado um capítulo anterior no texto de número 4, no texto que inaugurou a dimensão jornalística da disciplina, e agora, então, como eu havia mencionado àquele momento, a gente volta a trabalhar com o professor Eugênio Butti, agora num texto mais alongado, uma vez que o texto 4 era mais introdutório, e agora, respeitando até o que nós fizemos no texto anterior e indo mais além, a gente vai mergulhando nas questões éticas e deontológicas do jornalismo, e cada vez buscando conceitos, situações, exemplos, casos diferentes, tanto aqui no âmbito da videoaula, que a gente trabalha de forma mais assíncrona, como também durante as aulas síncronas, que a gente acaba utilizando para poder fazer os debates, poder fazer as discussões, tirar as dúvidas, trabalhar com outros exemplos também, que não aqueles ministrados aqui durante esta gravação, tá? Então, de início, eu vou projetar a tela para que a gente possa, então, fazer então, esta aula de número 6. Acho que aqui eu vou ter que projetar a tela inteira. Tá aqui. E o título, então, do texto, não só do capítulo, né, é um capítulo que integra o livro sobre ética e imprensa. Novamente, aqui faço o apelo para que vocês leiam o livro todo é bastante interessante, poderia sustentar, inclusive, um trecho maior desta disciplina, mas devido ao fato também de ser uma disciplina de 32 horas e nós estarmos num semestre mais reduzido em função do contexto pandêmico, então a gente acaba trabalhando só com 2 fragmentos. Tá? Este aqui é um fragmento de um dos capítulos, o terceiro capítulo do livro sobre ética e imprensa. E este capítulo, o nome dele é Independência e Conflito de Interesses. Tá? Então, aqui a gente vai abordar em 2 caminhos inicialmente paralelos, como é que funcionam esses 2 mecanismos que acabam permeando o jornalismo, um que é no aspecto da deontologia, ou seja, aquilo que deve acontecer, e a outra situação, aquilo que, no final das contas, acaba ocorrendo no mundo prático, no mundo cotidiano do jornalismo, e que, naturalmente,
por causar problemas, precisa ser evitado. Tá? Então a gente vai, claro, conceituar cada um dos dois e vai aqui entender como é que cada um funciona, quais são os exemplos, quais são as virtudes de um e os vícios de outro, claro, aguardando que na nossa aula síncrona a gente possa estender, quer dizer, desdobrar as discussões que estão sendo apresentadas nesta videoaula, certo? Então vamos lá, de forma introdutória, a gente tem, né, o valor, a independência editorial, a gente já falava disso, nós falamos disso no texto de número 3, basicamente o último texto da dimensão filosófica da disciplina, né, sobre o fato de cada pessoa e inserida num dado tempo e numa dada cultura possuir certos valores, e aí é em função desses valores que a gente vai acabar apreciando o mundo, as coisas, as pessoas também. E no caso do jornalismo não é diferente. O jornalismo tem alguns valores, os quais a gente já tratou em textos e aulas anteriores, outros a gente vai tratar aqui, alguns outros ainda serão abordados mais adiante. Mas no caso desta aula de número 6, o valor fundamental aqui é o da independência editorial. Porque é justamente aquilo que vai permitir ao jornalismo desempenhar o seu papel. Quer dizer, o Eugênio Butti parte do princípio de que sem esta liberdade, independência editorial, não é possível desempenhar o papel, aquele que a sociedade espera da imprensa. Tá? Então, a independência editorial passa necessariamente por uma autonomia para que o profissional, para que a profissional do jornalismo possa apurar, investigar, editar, difundir informação pautada em interesse público. A gente vai ver, com o passar da aula, que o interesse público acaba se materializando em um dos imperativos categóricos da nossa profissão. Então, um jornalismo desempenhado de forma ética, quer dizer, pautado ali por valores que são valores satisfatórios, são valores elogiáveis, necessariamente precisa carregar consigo o interesse público. Qualquer tipo de conteúdo que seja veiculado, que seja publicado e que não traga consigo o interesse público não pode ser definido como conteúdo jornalístico. Né? Ou então, se está se colocando como um conteúdo jornalístico, mas não preza pelo interesse público, nós temos ali então uma ação que precisa ser questionada e sobre a qual é necessário refletir, porque há ali uma impertinência específica, quer dizer, intrínseca, que precisa ser debatida. Tá? A seguir, no segundo tópico, a gente tem ali os interesses de anunciantes e governantes, o que pode gerar desinformação. O conceito, né, quer dizer, a ideia, o sentido de desinformação tem sido muito debatido nos últimos tempos, especialmente pelos conteúdos que circulam em redes sociais e aplicativos de mensagens, o que tem confundido demais a sociedade civil e os próprios governos a tomar decisões muito relevantes, no caso específico que a gente tem vivido agora, sobre a pandemia de Covid-19. Então, a gente tem sido acometido a todo momento por muitas informações, parte delas improcedentes, mas devido ao fato de que acabam nos convencendo de que são verdadeiras, acabam nos motivando, acabam nos incentivando a praticar, a tomar decisões equivocadas. Então o problema é muito grave, mas não é disso que se trata, né? A ideia, né, o teor de desinformação que a gente está abordando aqui nesta aula, no segundo tópico deste slide, é mais especificamente sobre a desinformação que as instituições jornalísticas consagradas, estabelecidas, não conteúdo veiculado em rede social, em aplicativo de mensagem, podem gerar ao abrir mão da sua independência editorial, que foi o que nós abordamos no primeiro tópico, para se render aos interesses de anunciantes, ou seja, da iniciativa privada, das empresas que compram um espaço no jornal para anunciar a sua marca,
e também os interesses dos governantes, quer dizer, os governos, sejam eles municipais, estaduais ou até o governo federal, costumam repassar uma verba bastante considerável aos veículos de comunicação para que os veículos de comunicação acabem levando ao público informações pertinentes a eles, governos. Em algumas situações, esses acordos que são travados entre a imprensa e os anunciantes, sejam eles privados ou públicos, acabam interferindo na liberdade, na independência editorial desses veículos de comunicação. Então, passa a haver ali uma interferência dos anunciantes, praticando uma ingerência, ou pode existir isso, praticando uma ingerência contra os veículos de comunicação do ponto de vista editorial. E é preciso sempre deixar muito claro, e a gente vai discutir muito isso nesta aula, que os anunciantes, ao comprar um espaço no jornal, têm todo o direito de pleitear de acordo com aquilo que foi acordado, de acordo com aquilo que foi pactuado por meio de um contrato, que as cláusulas sejam cumpridas. Então, a verba publicitária está sendo repassada ao veículo de comunicação e, em troca, o veículo de comunicação está cedendo um espaço para que os anúncios sejam feitos. Então, o jogo aqui é bastante limpo, é das regras da dinâmica do capitalismo, e contra isso não há o que questionar. Aliás, os valores repassados pelos anunciantes, sejam eles privados ou públicos, são muito bem-vindos às empresas jornalísticas que precisam contar com uma arrecadação importante para poder contratar um número maior de profissionais, fazendo, portanto, um trabalho mais ostensivo do ponto de vista jornalístico, mas também remunerar de forma satisfatória e pertinente os seus profissionais, uma vez que quanto melhor o profissional, maior então vai ser o salário pago a este repórter, né, enfim, a este jornalista. Tá? Então, não há aqui, de alguma maneira, uma criminalização da comercialização de espaços nos veículos de comunicação, muito pelo contrário, quer dizer, a comercialização desses espaços é muito importante, é um modelo de negócio consagrado, embora esteja passando por modificações, mas ainda é a principal forma de levantar, de arrecadar dinheiro, para que esse dinheiro possa ser convertido na compra de equipamentos, na melhoria da estrutura da redação, né, num aumento dos salários que são pagos àqueles profissionais, na contratação de novos funcionários também. Então, tudo isso passa por uma arrecadação mais robusta. Claro que tem ali a arrecadação que acontece por meio de assinantes, falando aqui principalmente do jornalismo impresso, mas este mesmo jornalismo ainda conta também com a venda em bancas e mesmo os exemplares que são resultado de assinaturas carregam consigo ali anunciantes que acabam municiando com dinheiro os veículos de comunicação, né? Então, aqui a gente tem algumas questões importantes e da forma como está sendo apresentada aqui, está tudo certo. O que gera desinformação? Gera desinformação quando os anunciantes, por entenderem que estão contribuindo para a arrecadação dos jornais, acham que tem ali o poder de ascendência sobre a linha editorial do veículo, ou seja, em outras palavras, definindo aquilo que será ou não publicado, aquilo que pode ou não ser falado, e as tratativas entre os veículos de comunicação e os anunciantes não passam por aí. Né? Então, as tratativas são tratativas eminentemente comerciais. Então, dado ali o contrato que está estabelecido, que está celebrado, os anunciantes têm o direito de exigir que os seus anúncios sejam apresentados no tamanho que foi acordado, se for num veículo impresso ou até digital, na duração que foi acordada, se é, no caso, um anúncio para a rádio ou para a TV, mas esses anunciantes não têm o direito,
quer dizer, não é dado, não é facultado a eles o direito de interferir no conteúdo desses veículos de comunicação, sejam esses veículos impressos ou eletrônicos, né? Então aqui há uma distinção, e quando isso acontece, quando essa ascendência ocorre, ocorre também a desinformação, né? Então, porque a informação não será levada ao público da forma como deveria, e aqui a gente está falando de uma deontologia, né? O verbo dever é muito importante, mas aqui a gente está falando das notícias que são veiculadas, condicionadas, que estão à vontade dos anunciantes. Não em poucas oportunidades os veículos de comunicação acabam se rendendo, porque há ali também uma espécie de chantagem, de barganha, no sentido de que, se não for alterado um dado conteúdo do jornal, o anunciante vai retirar, então, a verba que é destinada para aquele veículo, né? E muitas vezes é uma verba muito importante para a sobrevivência do próprio veículo. Isso acontece muito, é muito normal nas cidades de pequeno porte. As cidades de pequeno porte, como nós temos um empresariado muito escasso, né, em um setor comercial pouco aquecido, os jornais, principalmente, né, os jornais impressos das cidades do interior, de cidades muito pequenas, eles acabam sobrevivendo à mercê dos repasses do município, da prefeitura. Então a prefeitura ali tem algumas obrigações de publicação no jornal, né, para dar publicidade àquilo que está sendo feito. A própria Câmara de Vereadores também precisa fazer isso, e esses são repasses importantes para a própria sobrevivência do jornal, o que muitas vezes acaba acontecendo do jornal se render a uma pressão aqui eu estou falando do aparato político, né, não do aparato empresarial, para poder manter este repasse sem nenhuma alteração, tá? É claro que as escolhas, cada qual serão feitas por seus agentes, mas é necessário dizer que, quando isso acontece, a ambiência jornalística, a esfera jornalística está muito comprometida, né, fica muito afetada. E aí é importante a gente colocar isso, por quê? Porque a gente vai trabalhar numa tríade dentro deste texto que envolve democracia, liberdade de imprensa e independência editorial. Aqui trabalhando numa relação de causa e consequência, né? Então, o contexto democrático prioriza, privilegia a existência de uma imprensa livre. Então, não cabe ao aparato democrático censurar a imprensa, quer dizer, quem faz isso são justamente os governos antidemocráticos, ditatoriais, tirânicos, né, autoritários, ou totalitários também, de modo que, no contexto político inverso, que é o contexto de democracia, a imprensa é livre, né? E a liberdade de imprensa é justamente o argumento essencial para se gerar a independência editorial. Quer dizer, não há como haver o valor da independência editorial sem a existência da liberdade de imprensa. Então, num cenário em que a imprensa é censurada, a independência editorial inexiste, né, porque já parte do princípio, por concepção, de que, se a imprensa está sendo cerceada, é porque a independência editorial deixou de existir, né? Então, passará a haver ali uma dependência editorial, neste caso, em relação à política, porque é a política que define se o regime vai ser democrático ou se ele vai ser fechado, se ele vai ser ditatorial, tá? E aí, é claro, aqui numa relação de causa e consequência, né? Então, a democracia é a causa da liberdade de imprensa, e a liberdade de imprensa, portanto, é a consequência do contexto democrático. Da mesma forma que a liberdade de imprensa é a causa da existência da independência editorial, que, por sua vez, acaba sendo o efeito, né, quer dizer, o impacto, o resultado de um cenário de imprensa livre, tá? Então, esses três eixos aqui são muito importantes, porque um não vive sem o outro. Então, se nós não vivêssemos na democracia, a imprensa, e nós já vivemos num momento como esse, né, de 1964 a 85, que foi o período mais recente. Então, quando não há democracia, a imprensa não é livre, e se a imprensa não é livre,
a liberdade editorial a independência editorial ela está muito comprometida, tá? E dificilmente, num contexto em que a democracia vigore, não vai existir imprensa livre e, consequentemente, a independência editorial. Né? A gente tem essa relação muito estremecida no momento atual. Quer dizer, no momento em que a política dá sinais de que se movimenta numa direção contrária à democracia, a gente tem visto os sérios ataques que a imprensa, né, quer dizer, que essa instituição chamada jornalismo tem sofrido, porque como ela é de alguma maneira o termômetro da democracia, quando a democracia está abalada, o jornalismo sente os efeitos. Muitas vezes, e a gente já debateu isso, sente efeitos até físicos, né? Não são poucos os casos em que profissionais da imprensa têm sido agredidos, se não fisicamente, isso tem ocorrido, pelo menos psicologicamente, moralmente, né, verbalmente, isso acontece muito, inclusive vindo de autoridade política da mais importante que vigora neste país. Tá? Então, alguns cuidados precisam ser tomados. Então, se o jornalismo está sendo tratado da forma como está sendo tratado, é porque tem um problema do ponto de vista democrático que precisa ser solucionado. Porque, caso contrário, nem a democracia e nem o jornalismo vão se salvar. Tá? Bom, a independência editorial é o quê, então? Se a gente pudesse transformar isso numa equação, digamos assim, né? E nós, como jornalistas, fizemos jornalismo porque não tínhamos vocação para matemática e, de repente, a matemática está, de alguma maneira, interferindo aqui nas nossas discussões. Mas se a gente pudesse transformar tudo isso que foi falado aqui numa equação, qual seria essa equação? Né? Então, a independência editorial, ela depende de dois vetores, basicamente. Ela depende de uma cultura democrática, aqui passando, né, pelo estabelecimento pleno das instituições, né, a tripartição dos poderes, o funcionamento correto e satisfatório dessas instituições, a forma como as instituições tratam e enxergam o jornalismo, a importância que essas instituições dão para o trabalho da imprensa. Tá? Então, assim como também cultura democrática tem a ver com a própria sociedade. Né? Então, em que medida a sociedade considera o exercício do jornalismo como algo fundamental para a manutenção, para a preservação da democracia? Quer dizer, qual é o entendimento que a sociedade civil tem do trabalho do jornalismo? Né? Então, a gente está falando aqui em cultura democrática, contemplando tanto as representações, como também o caráter cidadão da sociedade. Tá? Então, é a cultura democrática somada à lógica do capital. Então, é isso. Então, o trabalho no âmbito da independência editorial vai se dar sob esses dois aspectos. E são esses dois aspectos que vão tentar se regular em alguns momentos de maneira convergente, em outros momentos, não em poucos, de maneira divergente, de maneira antagônica, e é mais em relação a esses momentos antagônicos que a gente vai fazer a discussão da aula de hoje, que a gente já está fazendo a discussão da aula de hoje, porque não em poucas oportunidades a lógica do capital, como eu já mencionei anteriormente, interfere na independência editorial. E é importante que isso fique muito claro, porque a independência editorial, claro, é elemento basilar para o exercício do jornalismo, para o trabalho do profissional do jornalismo, mas é também um item muito importante até do ponto de vista comercial, para quem utiliza um veículo de comunicação para anunciar a sua marca. Né? Tendo estabelecido aqui o seguinte, a troca da cessão de um espaço por intermédio de uma verba, e aqui está a negociação estabelecida às claras, sem nenhuma infração, mas da mesma maneira que o jornalismo não pode exigir que a marca de uma empresa, mediante o pagamento, seja de uma dada maneira, a empresa ou o órgão governamental não pode exigir que o texto jornalístico seja apresentado
de uma maneira específica, com determinadas informações, apresentando certas informações e suprimindo outras. Então, essas interferências, elas não podem existir, porque o contrato celebrado entre anunciante e veículo de comunicação não abre esta possibilidade, né? Não há cláusula que resguarde o direito de um ou outro interferir na atuação na atuação do outro, tá? Sem tentar ser repetitivo, mas já sendo. E aí, então, o que é importante nesse sentido? É importante uma cidadania vigilante. Então, é claro que fica o questionamento, quer dizer, a sociedade, vamos falar da sociedade brasileira, da sociedade mato-grossense, da sociedade cuiabana, esses agrupamentos, esses coletivos estão preparados para compreender o papel do jornalismo, para entender a importância que a imprensa tem na preservação da democracia, porque a democracia, ela tanto será mais forte quanto mais bem informada esta população estiver, e a população estará mais bem informada quanto melhor, quanto mais capaz, mais eficiente, mais eficaz for o jornalismo, né? Então, há uma relação aqui indissociável entre as democracias modernas, especificamente, a gente não pode falar as democracias de um modo geral, porque a democracia nasce na Grécia no século, no período pré-cristão, no momento em que ainda não havia jornalismo, né? Então não é que a democracia dependa do jornalismo, mas as democracias modernas, essas que foram surgindo na esteira do iluminismo, elas sim dependem e são indissociáveis do trabalho da imprensa, na medida em que as populações deixaram de vivenciar a realidade como um todo, porque a realidade foi se tornando cada vez mais complexa e as cidades também foram aumentando de tamanho. E aí, neste caso, então, é preciso ter uma instituição, uma instância que faça a mediação entre as coisas que estão acontecendo e as pessoas que têm o direito e precisam saber das coisas que estão acontecendo. Essa instituição, essa instância é a imprensa, tá? Então, aqui é necessário uma cidadania vigilante que exija um jornalismo independente. Quer dizer, deveria ser prerrogativa básica de qualquer sociedade livre, democrática, cidadã, exigir um jornalismo independente. Por quê? Porque é justamente o jornalismo com independência editorial que tem as condições de levar as informações corretas, que tem condições de levar as informações no maior número possível a contemplar a realidade que está acontecendo. É evidente que o jornalismo, por maior que seja a empresa, não tem condições de contemplar numa edição de jornal, radiojornal ou telejornal as coisas que aconteceram naquele dia. Isso não é cabível, né? Não é possível que isso aconteça, mas é possível, dentro das condições dadas, desempenhar o papel que a sociedade espera dessa imprensa, né? E a sociedade espera ser bem informada por intermédio de um jornalismo independente. Quer dizer, o jornalismo dependente, o jornalismo que não possui independência editorial, ele não vai informar corretamente o seu leitor, o seu público, porque estará preso a um certo domínio, a uma certa ascendência que condicionará as informações que devem ser publicadas e as informações que não podem ser publicadas a um repasse financeiro, né? Então, daí o termo independência, né, a expressão independência editorial não é mera retórica, não é uma expressão de efeito, é um imperativo. Tá? É necessário que o jornalismo seja independente para que ele possa cumprir o seu papel de bem informar a sociedade, que, por sua vez, depende de um jornalismo independente e precisa estar bem informada para que a democracia seja mantida, né? Para que a democracia funcione. Lembremos, né? O funcionamento da democracia está condicionado a uma sociedade bem informada, uma vez que a sociedade não consegue mais estar nos espaços de deliberação, né? A gente não vive mais uma democracia participativa, a gente vive uma democracia representativa.
Quando é que os golpes, então, a essa independência, quer dizer, quando é que os ataques a essa independência editorial acontecem e de que maneira eles acontecem? São de duas naturezas, né? Uma natureza é externa, e isso vem por intermédio de censura e repressão. Aqui eu trago de novo o exemplo da ditadura militar. Então, todo governo autoritário, todo governo totalitário, ditatorial, toma como uma de suas primeiras medidas o cerceamento à liberdade de imprensa, né, porque sabe que o jornalismo, por ser um termômetro da democracia e por levar ao público as informações, os acontecimentos que estão se dando na realidade, podem de alguma maneira alertar a população de que algo está errado. Então, a censura à imprensa é uma das primeiras medidas que qualquer governo autoritário ou aspirante a ditatorial acaba tomando, né? Aqui, então, a gente está falando de um ataque externo, quer dizer, que está fora da instituição jornalística, né, da empresa jornalística. E acontecem repressões também, né? O jornalismo até hoje, né, lamenta e tem ali uma data específica para as devidas homenagens, a morte do jornalista, à época da TV Cultura, o Vladimir Herzog, que foi preso de maneira autoritária, como não poderia ser diferente numa ditadura militar, sem julgamento, e foi assassinado dentro de um órgão de repressão do Estado. Quer dizer, o Estado brasileiro foi responsável pela morte do jornalista Vladimir Herzog, não só do Vlado, né, como de tantos outros brasileiros e brasileiras durante aquele período, mas aqui cabendo ao jornalismo tratar daquele que acabou se tornando o maior expoente do jornalismo durante a ditadura, mas pelo viés negativo, porque acabou perdendo a vida pela atuação do aparelho repressor do Estado. Quer dizer, o Estado brasileiro foi responsável pela morte de um jornalista. Isso dá a medida do quão agressivo é um governo autoritário aos jornalistas e ao jornalismo. Tá? E o outro enfrentamento é o enfrentamento interno, né? E é este que a gente vai tratar, por quê? Porque sobre este a gente tem ascendência, né? Sobre este a gente precisa refletir. Em relação a este é possível melhorar. É claro que quando surge um governo autoritário e que a agressão vem de fora para dentro, é mais difícil de segurar, porque, como nós falamos, os governos dispõem dos aparatos de repressão, né? Dos aparatos policiais. Mas o que está em questão aqui, e é isso que a gente vai discutir, são as interferências internas. Tá? E neste caso, essas interferências, esses ataques internos, ou seja, aqueles que acontecem dentro da própria empresa jornalística, a gente vai chamar de conflito de interesses. Tá? Então, quer dizer, quando o jornalismo é colocado entre dois caminhos possíveis, e aqui não há como compactuar entre eles, né? Não há como, digamos, realizar uma assimilação, realizar um acordo entre os dois. Aqui é para escolher um ou outro, ou escolhe o caminho de se fazer o jornalismo que deve ser feito, ou então vai escolher o caminho que vai, claro, depor contra o exercício do jornalismo. Tá? E aí, para fechar aqui esse slide, a gente tem aqui, né, alguns imperativos da profissão. A gente falava de Kant na dimensão filosófica da disciplina. Eu mencionava a vocês, né, que o imperativo categórico é uma expressão muito consagrada na filosofia kantiana e que nós faríamos uso dela porque o jornalismo possui uma deontologia, ou seja, está calcado na filosofia kantiana, que é uma filosofia deontológica. E aqui, então, a gente traz alguns, segundo o próprio Eugênio Butti, né? Então, do que o jornalismo não pode abrir mão? O que é inegociável na nossa profissão? Relatar a verdade factual, ou seja, um dos imperativos categóricos de Kant, que é não mentir. O interesse público é outro valor, é outro imperativo categórico inegociável no jornalismo, quer dizer, se o que é publicado, repito, não é de interesse público, isso não é jornalismo, tá?
se um jornalista está fazendo isso, ele está claramente ali praticando um desvio de função, ele está depondo contra o seu próprio ofício, ou pode até fazê-lo, mas não pode dizer que o que está fazendo é jornalismo. Tá? Lembrando a necessidade da gente diferenciar interesse público de interesse do público. Interesse do público se manifesta por curiosidade, quer dizer, é quando a gente acaba tendo apreço por coisas que não são importantes, mas que nos chamam a atenção. Tá? Normalmente isso acontece com os conteúdos de entretenimento. Então, por exemplo, o Big Brother Brasil não é um conteúdo de interesse público, mas é um conteúdo de interesse do público. Então desperta curiosidade, as pessoas têm um certo apreço por um dado programa e vão assistir, e está tudo certo. Né? Não, há quem assista e há quem não assista. Não há aqui um pré-julgamento. Né? A gente só está fazendo aqui a distinção entre aquilo que é interesse do público, que muitas vezes as pessoas gostam de ver, mas não tem importância, e o interesse público muitas vezes é o contrário. As pessoas não gostariam de saber sobre aquilo, mas é importante que saibam, porque são questões que afetam diretamente as suas vidas rotineiramente. Tá? A questão da pandemia, por exemplo, é uma delas. É claro que não é do nosso gosto todo dia saber que mais de 1.000 brasileiros estão morrendo, mas é necessário que a gente saiba, porque isso dá a dimensão do quão grave é este contexto pandêmico que a gente está vivendo. Tá? Então, aqui é interesse público. Quando não há importância, mas há a carência, quer dizer, há a curiosidade por saber de algo, aí a gente está falando de interesse do público. Tá? A relevância, então, como nós acabamos de mencionar aqui, é outro valor muito importante para o jornalismo. Não é cabível ao jornalismo noticiar irrelevâncias, quer dizer, há aqui uma contradição em seus próprios termos. Quer dizer, se é uma notícia, obrigatoriamente precisa ser relevante, e se é relevante, aquilo precisa se materializar num texto noticioso, ou num outro formato de texto, num outro gênero jornalístico. Né? Mas é da natureza do jornalismo veicular conteúdos que expressem relevância, ou seja, que tem interferência direta na vida diária das pessoas. O direito à informação, porque é aqui que está calcado, né, o trabalho do jornalismo. O jornalismo não nasce por outro motivo, senão contemplar um direito da sociedade, que é o direito à informação. A sociedade tem direito a várias coisas, a saúde, a segurança, a educação, a entretenimento, a cultura, e tem direito também à informação. É justamente para atender a este direito que o jornalismo existe. Tá? Cidadania é um imperativo muito importante da profissão também, e o domínio do idioma. Não tem como a gente praticar jornalismo, seja na TV, no rádio, na internet, na revista ou no jornal, sem que este jornalismo tenha apreço pela correção da língua portuguesa. Né? Nós não falamos aqui em se pronunciar de maneira difícil, se manifestar de maneira rebuscada, não é isto, mas é se manifestar da maneira correta, né? Independentemente dos termos que serão usados, mas a escrita precisa ser uma escrita correta, porque isto também implica a nossa credibilidade. Então, a credibilidade jornalística vai estar condicionada à qualidade do conteúdo que está sendo apresentado. E a qualidade do conteúdo passa por diversos fatores. Um deles é a escrita correta. Tá? Passando para o slide seguinte. Em relação a isso, né, quer dizer, passados esses conceitos introdutórios, o que o Eugênio Butti vai propor? O Eugênio Butti vai propor que haja aqui, numa metáfora, a divisão entre igreja e Estado. Então eu vou explicar isso de maneira concreta para depois entender como que isso é utilizado no sentido metafórico para o jornalismo. Né? Num dado momento, as sociedades modernas passaram por alterações muito profundas, principalmente quando a gente deixou, né, a gente começou a observar a derrocada dos estados modernos absolutistas, a emergência do período ilustrado, né, do iluminismo, e o surgimento, então, das democracias modernas. Então, não serão mais os reis que vão mandar
nos países. Agora, então, a gente vai ter o poder que é um poder partido em três, representado aqui, então, pelo judiciário, pelo legislativo e pelo executivo. Alguns países serão republicanos, alguns países ainda, como é o caso do Reino Unido, serão monarquias parlamentaristas. Em alguns países há a figura do presidente, mas a maior autoridade de governo é o primeiro-ministro. Em outros locais não, como é o caso no Brasil, né? Aqui a gente não tem um sistema parlamentarista, a gente tem um sistema presidencialista, mas de qualquer maneira, o cenário que a gente tinha ali até o século, digamos, 18, mais ou menos, ele ou existe, mas existe em pouca escala, ou ele já não existe mais. Tá? Então, neste momento também houve a separação entre igreja e Estado, porque havia ali uma conciliação muito profunda entre ambos. Então, eram duas instituições muito poderosas e que acabavam exercendo uma influência muito grande sobre a sociedade. No dado momento em que os países vão se tornando independentes, como é o caso do Brasil, e vão se transformando em república, há essa divisão. Então, a igreja deixa de ter uma ascendência política e vai ficar mais restrita às questões individuais das pessoas, enquanto que o Estado é que vai ter um papel mais coletivo, né, mais voltado para o grupo. E aí, então, consequentemente, o Estado ele não é necessariamente adepto de alguma religião. Aí é que a gente tem o surgimento dos Estados laicos. Então, assim, antes religião e política eram uma coisa só, agora não são mais. A religião é uma coisa, e aí você pode ter qualquer religião ou não ter nenhuma, e os compromissos cívicos, civis, estão num outro departamento que fazem parte aqui, então, do Estado. Tá? Quando o Eugênio Butti usa isto como metáfora, ele está querendo dizer o quê? Que dentro de uma empresa de comunicação, duas coisas são muito importantes, quer dizer, a instância jornalística e a instância comercial. Né? Então, quer dizer, o jornalismo tenta levar as pessoas para que as pessoas tenham, de fato, o acesso ao direito à informação. Agora, para que isto aconteça, é necessário, num sistema capitalista, viabilizar isso economicamente. Então, por isso é que a instância comercial também é importante. E o método igreja e Estado na comunicação funciona dessa forma. Então, os dois coexistem, não é necessário suprimir um em virtude do outro, mas é necessário que ambos sejam independentes, justamente para não acontecer aquilo que eu havia mencionado no slide anterior. Não é facultado ao jornalismo interferir nas questões comerciais, no departamento comercial, quer dizer, fazer ali certos direcionamentos, certas orientações, da mesma maneira, então, que não cabe uma interferência do departamento comercial na linha editorial de um determinado veículo. Tá? Se o direito à informação é um valor que não pertence ao jornalismo, e não pertence, porque o direito à informação é um valor que pertence à sociedade, o trabalho do jornalismo é no sentido de contemplar este direito. O direito está posto, então é necessário que, se de um lado existe alguém que tem o direito, é preciso que do outro haja alguém ou alguma instituição que, por dever, contemple aquele direito. Né? É sempre uma relação quase que simbiótica. Então, quer dizer, se a sociedade tem o direito de acesso à informação, é preciso, então, que alguém ou alguma instância, por dever, viabilize este direito. E, neste caso, é o jornalismo. Né? Então, se o direito à informação é um valor que não pertence ao jornalismo, e sim ao cidadão, a noticiabilidade de um fato não pode estar condicionada à vontade da empresa. Né? Então, aqui está o pensamento-chave para que a gente possa compreender por que não é permitido ao departamento comercial, aos interesses empresariais, aos interesses governamentais interferir no jornalismo. É porque se há uma interferência no jornalismo, não há liberdade editorial, não há independência. E se não há liberdade editorial e não há independência, e são dois contextos muito peculiares de sociedades, de regimes fechados,
o direito à informação que é da população não será contemplado. Tá? Então veja que aqui numa racionalidade muito importante, numa lógica muito evidente, a gente está estabelecendo aqui por que não pode haver interferência. Né? As duas metades da empresa jornalística, então, nós já mencionamos aqui, né? Existem duas metades. A metade editorial, que é responsável pela produção e pela edição, pela circulação da informação, e a outra metade, que é a metade comercial. Então, quer dizer, caberá a esta metade comercial viabilizar financeiramente o jornalismo. Né? E aí é sempre importante dizer o seguinte, quer dizer, neste caso, o jornalismo, então, precisa ficar condicionado às questões comerciais para poder sobreviver? Ou é o contrário? E aí eu já antecipo, é justamente o contrário. Né? Então, é justamente pelo fato de que o jornalismo galgou certa credibilidade diante da sociedade civil, e essa credibilidade só pode ser alcançada levando informação correta, bem apurada para a população, é que o veículo de comunicação possui uma audiência considerável que, por sua vez, atrairá o maior número possível de anunciantes. Né? Então, não é necessariamente o jornalismo que depende do anunciante, é o contrário. Né? O anunciante depende de um jornalismo bem feito e, consequentemente, com bastante audiência, para veicular a sua marca e esta marca chegar a esta audiência que o jornalismo conquistou por intermédio do seu trabalho. Né? E aí, é claro, como eu falava, é uma relação simbiótica. Quer dizer, quanto mais, então, o jornalismo conseguir captar dinheiro, maior será o investimento em estrutura, em equipamento, em mais profissionais, em profissionais mais bem remunerados, né? Melhorando, consequentemente, a qualidade do jornalismo que aquela empresa está produzindo. Né? Mas vejam, não há necessidade de haver interferência, muito pelo contrário. Faz muito mais sentido e tanto o jornalismo como o comercial funcionarão melhores, tanto mais não houver interferência de um e outro. Tá? Então aqui também tem outro ponto bastante fundamental para a gente entender, né? Quer dizer, o que é esse método igreja e Estado, por que é necessário fazer essa divisão, por que essa divisão é tão importante para a independência editorial, por que a independência editorial é tão importante para o exercício do jornalismo, tá? E, consequentemente, para a consecução do direito à informação por parte da sociedade. O objetivo, então, né? O objetivo é resguardar a qualidade da informação e as relações de negócio. O objetivo do quê? O objetivo dessa separação. O objetivo deste método. Quer dizer, qual é o resultado que a empresa galga ao fazer a separação muito clara entre comercial e jornalismo? O objetivo é este: resguardar a qualidade da informação por um lado, porque informação de qualidade é aquela que não sofre interferência. A informação de qualidade é aquela que é apresentada pelo fato por si só. Quer dizer, o fato jornalístico se impõe por intermédio dos critérios de noticiabilidade e dos valores notícia a adquirir um espaço na página do jornal para que chegue ao conhecimento da população. Isso não pode estar condicionado a quaisquer outros interesses que não a própria, digamos, a própria pulsão do fato. Quer dizer, o fato se sobrepõe a qualquer tentativa de manipulá-lo, né, de escondê-lo. Tá? E, por outro lado, também o objetivo dessa metodologia é resguardar as relações de negócio. Então, assim, vamos pensar o lado de lá da relação. A gente fica muito com o olhar do jornalismo, o que é bastante óbvio, né, porque é a nossa profissão, mas vamos pensar do lado de lá. Digamos que nós fôssemos os anunciantes. E aí, de repente, a gente começasse a receber pressão da ambiência editorial, né, receber uma pressão, uma influência sobre a necessidade de mudar a arte de um anúncio, sobre a necessidade de colocar o anúncio numa outra posição do jornal, porque aquilo está prejudicando o conteúdo jornalístico. Isso não é cabível. Né?
Então, o método Igreja e Estado resguarda o aparato jornalístico, mas também o comercial, né? E é dessa forma, em harmonia, quer dizer, sem atritos, a lógica capitalista do jornalismo tende a funcionar melhor. Tá? O sustentáculo do jornalismo não é a publicidade, é a sua credibilidade, aquilo que a gente já falava. Então, é porque o jornalismo tem credibilidade que a publicidade vai se interessar por anunciar nele, não o contrário. Né? Quer dizer, um jornalismo sem credibilidade não vai conseguir captar verba, não vai conseguir convencer o anunciante a colocar ali a sua marca, colocar ali o seu feito. Né? A gente consegue convencer o anunciante e, consequentemente, a gente consegue arrecadar dinheiro quanto maior credibilidade nós obtivermos junto ao público, fazendo com que a nossa audiência seja alargada. Né? É assim que funciona. Na história ali de quem veio primeiro, é a credibilidade que vem primeiro e traz a reboque o dinheiro, não é o contrário. Né? E embora, como eu tenha falado, a partir do momento em que há esta relação, mas inicialmente é a credibilidade que puxa o dinheiro pode aperfeiçoar a credibilidade na medida em que vai melhorando toda a estrutura física e humana daquele veículo de comunicação. Né? É claro que um jornal informará melhor ou tende a informar melhor a sua população quanto mais ele tiver bons profissionais na sua redação. Só que os bons profissionais custam mais caro. Né? Então, a gente o jornalista, como qualquer outro profissional, é uma mão de obra que está à venda. Né? E aí a tendência é que quanto melhor esta mão de obra, quer dizer, quanto mais habilidosa esta mão de obra, mais competente essa mão de obra, mais caro ela vai custar. Né? É a velha história. O produto melhor é mais caro. Tá? Na nossa profissão não é de outra maneira. Aliás, em nenhuma outra é. Tá? A necessidade também, aqui outro fator importante, né, que vai delimitar a separação. O jornalista, o profissional, aí não pode estar atrelado ao anúncio. É bem verdade que não em poucas ocasiões a gente tem visto, ou pelo menos já viu, profissionais do jornalismo vendendo produtos e fazendo isso no ambiente da sua programação. Eu não estou nem falando do jornalista que fora dali, numa peça publicitária à parte, está vendendo um produto. Eu não estou falando disso. Né? Embora muitas empresas jornalísticas evitam que isso aconteça. Quer dizer, quando se é jornalista, não se é permitido anunciar, quer dizer, atrelar sua imagem a um produto. Até nesses casos. Mas eu estou falando aqui de algo mais grave, de quando um produto é vendido no ambiente da redação, quer dizer, no ambiente do programa jornalístico. Aqui a gente tem uma gravidade maior. Porque tanto em um caso como em outro, qual é o problema do vínculo do jornalista com um dado produto? É que se este produto fracassar, se este produto naufragar, ele leva junto com ele para o naufrágio a credibilidade do jornalista. E o jornalista não tem outra pedra de toque que não seja a sua credibilidade. Quer dizer, um jornalista sem credibilidade ele não consegue mais convencer ninguém daquilo que ele está falando. Tá? Então é por isso que é muito importante dissociar completamente esses dois percursos, né, esses dois aparatos, mas aqui a gente está falando de algo muito mais específico e muito mais grave. Né? Não é dado ao jornalista o papel de vender produto. Né? Então, assim, bom, eu sou jornalista, eu estou vendendo produto, eu ganharia muito mais aqui podendo anunciar produtos do que eu estou ganhando como jornalista sem poder fazer isso. Bom, então sai da função de jornalista. Tá? É isso, por exemplo, que o Thiago Leifert fez. É isso, por exemplo, que a Patrícia Poeta fez. Né? Eram profissionais do jornalismo e que identificaram que seria necessário mudar de ramo para que pudessem fazer outras coisas que o jornalismo não permitia. Tá? E foram. E está tudo certo. Né? Quer dizer, fazem o que fazem fora do jornalismo. Por causa daqueles motivos que eu acabei de expor aqui. Tá?
E o último ponto, a leitura prévia do texto antes da publicação. Então, quer dizer, como que a reflexão ética enxerga isso? Porque acontece muito. Então, o jornalista produz um texto e, de repente, uma fonte ou mais de uma fonte daquela matéria pede para ler o texto no final, né? É certo ou não é? Depende. Então, quer dizer, eu, por exemplo, já trabalhei com jornalismo científico e já, ao finalizar a matéria, fiz questão de levar isso até uma das fontes para que a pessoa pudesse identificar se eu não estava utilizando um termo equivocado, se eu não estava utilizando um número errado, improcedente. Então, neste ponto, não há nenhum problema. O problema é quando a fonte quer revisar o texto, exige revisar o texto, e depois do texto lido, acaba pleiteando alterações. Isso a fonte não tem o direito de fazer, porque a relação com a fonte é uma relação de entrevistado. Então, não está no receituário da fonte o direito de interferir no conteúdo final do texto. Isso não está, né? Então, e de qualquer maneira, se a fonte pede para o texto ser lido antes de ser publicado, o jornalista também não precisa se sentir pressionado em fazer isto, né? Como eu falei, o que está estabelecido, a não ser que o pacto entre o repórter e a fonte no início tenha sido este. Então, se foi este, é mais difícil de regredir. Mas, em princípio e em regra, o acordo entre fonte e repórter é no sentido de conceder uma entrevista. Então, o repórter faz perguntas e a fonte responde. É isso, né? Não é papel da fonte revisar o texto. Então, o jornalista não precisa se sentir pressionado e nem deve se sentir pressionado em devolver o texto para a fonte antes de ser publicado, tá? Aí a gente vai então para os conflitos de interesses do ponto de vista econômico, né, que são aqueles mais comuns, tá? Claro que aqui a gente vai trazer alguns exemplos envolvendo a política. Por exemplo, aqui alguns casos, né? O caso Assis Chateaubriand. Então, o Assis Chateaubriand, vocês vão ver com muito mais atenção na disciplina de História da Imprensa e do Jornalismo no Brasil e no Mundo. O Assis Chateaubriand talvez tenha sido o primeiro magnata da imprensa brasileira, né? Quer dizer, talvez tenha sido o primeiro grande empresário do jornalismo em território brasileiro, né? O Chateau era proprietário daquilo que se chamava de diários associados, então, quer dizer, eram muitos veículos de comunicação, jornais, revistas, TVs e emissoras de rádio, tudo de propriedade dele. E é claro que num contexto como esse, um sujeito como Assis Chateaubriand é alguém com muito poder. Quer dizer, imagina agora, se um magnata da comunicação tem muito poder, imagine então, a gente está falando isso aqui da década de 40, da década de 50, década de 60, em que a concentração midiática era muito maior e as pessoas, portanto, tinham acesso à informação a partir de um número muito mais reduzido de veículos de comunicação. A internet, inclusive, estava muito longe de existir. Então, o poder desse cidadão era um poder muito grande. E o Assis Chateaubriand era o contrário, né? Não eram os anunciantes que faziam pressão em relação a ele. Era ele que pressionava os anunciantes para que os anunciantes pudessem fazer ali as cessões de verbas. Então, no texto tá, eu não vou entrar em detalhes aqui, né, de coisas que o Chateaubriand acabou fazendo, né, porque também era alguém muito ligado à política, né, tem muito um quê aqui de cidadão Kane também, assim como o Roberto Marinho veio a ter depois. Mas o Chateau, ele chegou ao ponto de obrigar os funcionários da redação a contar quantos palitos de fósforos tinham em cada caixa de uma determinada marca de palito de fósforo. E na medida em que esses funcionários identificavam que não havia dentro da caixa a quantidade de fósforos que a caixa estava anunciando, havia uma quantidade menor, ele chantageava o empresário que comercializava aquele produto, né? No sentido de que, se não houver o anúncio no jornal e, consequentemente, o repasse de verbas, a gente vai noticiar que
vocês anunciam um número de fósforos e vendem outro, bem menor. Só que o Chateaubriand estava condicionando isso ao repasse de verbas, e quando a empresa acabava sucumbindo a esta pressão, ele apaziguava. Então não havia nenhum relato sobre isto, uma vez que ele estava contemplado ali com uma verba importante. Tá? Então aquilo que nós falávamos, o método Igreja e Estado é importante para os dois lados, para que o jornalismo não sofra interferência do comercial e para que o comercial também não sofra interferência da ambiência jornalística. Tá? Neste caso aqui, como eu falei, é muito incomum. Hoje isso quase não acontece, mas já aconteceu. Quer dizer, o caminho inverso, né? O jornalismo interferir no ambiente comercial. A gente tem o caso do Samuel Weiner. O Samuel Weiner era outro grande empresário da comunicação, não com a proeminência do Chateaubriand, mas foi um sujeito muito importante. Ele foi proprietário do jornal Zero Hora, que é um jornal que até hoje existe, né, da região sul do país, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E o Samuel Weiner acabou viabilizando o Zero Hora graças a um acordo que fez com o então presidente, lá na década de 50, Juscelino Kubitschek. Então, ele negociou, mediado pelo presidente da República, a consecução de verbas publicitárias que pudessem garantir a sobrevivência do jornal. E é evidente que quando isso acontece, e é por isso que o Eugênio Butti traz no livro, é claro que a independência editorial do jornal ela está comprometida. Quer dizer, porque em que medida o Samuel Weiner ou o seu jornal Zero Hora iria conseguir publicar alguma coisa, seria capaz de publicar alguma coisa que pudesse antagonizar com o presidente da República. Não só por ser uma figura muito importante, muito poderosa, mas também porque foi aquela figura a viabilizar a sobrevivência daquele veículo. Né? Então, claro, quando isto acontece, o contexto de conflito de interesse está estabelecido. E é claro que o jornalismo sucumbe a esses conflitos, né? Porque ele deixa de realizar aquilo que dele se espera. O outro caso, o caso do assessor de imprensa, né, que ele vai trazer aqui para a gente, quer dizer, quando um dado profissional acaba ocupando uma vaga na redação do jornal e ele é ao mesmo tempo assessor de imprensa. Vocês ainda não tiveram a disciplina de assessoria de imprensa, vão compreender melhor o que eu estou dizendo quando passar a ter. Em boa parte das oportunidades, para ser um assessor de imprensa, exige-se a formação em jornalismo. Normalmente é um jornalista que ocupa a função de assessor de imprensa, aliás, é até indicado. O que não é cabível aqui é que um mesmo profissional exerça as duas funções ao mesmo tempo. Por quê? Porque se é responsabilidade do jornalismo monitorar o poder público para bem informar a sua sociedade, qual é a independência deste jornalista que atua num site, que atua num jornal, numa revista, mas que ao mesmo tempo tem um cargo na prefeitura, mas que ao mesmo tempo faz assessoria de imprensa para o governo do estado, mas que ao mesmo tempo é assessor de imprensa do governo federal, né, da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores. Tá? É isso. Então, é assessor de imprensa de alguma instituição, de algum órgão do Poder Judiciário. Quer dizer, qual é a independência deste profissional? Porque no momento em que ele está exercendo o seu papel de assessor de imprensa, é função dele, é obrigação dele atender o seu cliente. Mas o jornalismo não tem este compromisso. O compromisso do jornalismo não é com cliente algum. Não é com o anunciante, não é com o presidente, com o governador, com o prefeito, com os vereadores, com deputados, não é. O papel do jornalismo é com a sociedade. Por quê? Porque é a ela que o jornalismo atende, pois ela tem ali o direito à informação. Qual é a independência neste caso? Por isso é que não é recomendado, do ponto de vista ético, que o mesmo profissional ocupe de forma concomitante um cargo de assessoria de imprensa e um cargo de repórter em algum veículo de comunicação, porque mais cedo ou mais tarde essas funções aqui vão se conflitar. Tá? Então aqui há, claro, um desvio ético gigantesco quando isso acontece. E acontece, infelizmente acontece, perde a sociedade quando isso ocorre, porque
o trabalho dele como jornalista não será desempenhado como deveria ser se houvesse ali a dissociação. Então, ou é assessor de imprensa e faça o seu papel de assessor de imprensa, ou é repórter. Tá? O outro caso é o caso do jornalista vendedor, a gente já mencionou isso, né, quer dizer, da necessidade do jornalista não se vincular a um produto, porque quando o produto naufraga, o produto leva junto consigo para esse naufrágio a credibilidade do jornalista, e um jornalista sem credibilidade não é nada, tá? É como um jogador de futebol contundido. Um jogador de futebol contundido não joga, ele não consegue dar ao time, à sua torcida, aquilo que dele se espera. Quando o jornalista perde a sua credibilidade, ele não tem mais nenhuma contrapartida a dar à sociedade. E vincular-se a um dado produto, a uma dada empresa, a um dado anúncio, é altamente prejudicial justamente por causa disso. Tá? Sem contar que, e a independência? Eu estou trazendo aqui um caso, né, de um site aqui da nossa cidade, em que, sem haver a discriminação de que se trata de um conteúdo pago, há aqui uma matéria, e eu vou colocar entre aspas, jornalística, anunciando um evento promovido por uma empresa privada. Tá? Então, claro, este conteúdo é um conteúdo pago, e a gente sabe que no jornalismo, o conteúdo noticiável, ele não pode estar condicionado a um repasse de dinheiro. Porque o que fica claro aqui? Quer dizer, se não houvesse o patrocínio para que esta matéria existisse, ela não seria escrita e não seria publicada. Tá? E o jornalismo não está condicionado ao dinheiro. Se a gente for pegar lá os critérios de noticiabilidade e os valores notícias, nós não vamos encontrar nada relacionado a dinheiro. O dinheiro não é elemento decisivo para a publicação ou não publicação de algo, ou pelo menos não deveria ser. Então, na deontologia do jornalismo, condicionar a publicação de uma matéria ou publicar uma matéria condicionada ao recebimento de um dinheiro, isso, do ponto de vista ético, é um desvio também muito grave. Tá? Então, significa dizer que não possam existir conteúdos que sejam patrocinados? Claro que podem. Né? Só que, este conteúdo não pode ser discriminado como conteúdo jornalístico, e segundo, é direito da população saber, é direito do internauta saber, se for no caso um site, que aquele texto que está sendo lido é um texto patrocinado. Né? Ele foi viabilizado mediante o pagamento de uma verba. E isso é preciso ficar claro. Tá? Não por outro motivo, a recomendação que a gente faz, e é uma recomendação que a gente faz também na disciplina de ética, é para que quando se mencionar alguma coisa atrelada a uma empresa privada, a gente mencione o ramo em que aquela empresa atua, mas não necessariamente o nome. Por quê? Porque pode passar a impressão para o público, ao discriminar o nome da empresa, que aquele conteúdo que está sendo veiculado é um conteúdo pago. E a gente não pode cometer a gente não pode de nenhuma maneira passar a impressão de que aquele conteúdo que está sendo veiculado é um conteúdo pago. Quer dizer, ele só está sendo veiculado porque o jornal recebeu um dinheiro para fazer aquilo. Porque qual que é a primeira pergunta do cidadão? Lembram do valor cidadania? É o seguinte, então quer dizer que se a empresa não tivesse pago para essa notícia existir, essa notícia não existiria. E a notícia se impõe, como nós já falamos. Né? Ela não está condicionada ao repasse ou não de um dinheiro. Ela se impõe pela sua relevância, pelo interesse público, pelos critérios de noticiabilidade, pelo valor notícia. Tá? Então, é preciso ter muito cuidado. Né? Até quando se fala, por exemplo, alguma realização, algum evento, algum serviço oferecido por uma dada empresa, isso é ocultado, o nome da empresa é ocultado e fala uma empresa do ramo da educação, né, se for uma universidade, se for um colégio, por exemplo, privados, né, uma empresa do ramo de serviços, né, mas não menciona o nome da empresa justamente para não passar a ideia, e às vezes nem é o caso. Quer dizer,
Às vezes uma empresa está fazendo ali, promovendo algum evento, o jornalismo resolve noticiar, e não é que ele está noticiando porque ele recebeu, é porque ele tá noticiando porque ele entende que aquilo é importante. Mas até nesses casos é fundamental ocultar o nome da empresa, justamente para não passar a ideia de que pode haver ali uma matéria comprada. Tá? Evidentemente que, como nós falamos em relação ao conceito de ética e moral do ponto de vista filosófico, isso também vale para o jornalismo. Né? Então, a, a ética, a deontologia do jornalismo também vai sofrendo muitas modificações em relação ao espaço, em relação ao tempo. Então, os valores, quer dizer, os deveres, os princípios jornalísticos que imperam em uma outra localidade não são os mesmos que vigoram aqui. Tá? Da mesma maneira que isso também muda de uma mídia para outra. Então, enquanto a publicação em tempo real é um imperativo do jornalismo em mídias digitais, do jornalismo digital, do jornalismo online, do web jornalismo, a publicação em tempo real não é um imperativo do jornalismo de revista, por exemplo. Tá? Então, vejam, muda de um local para outro, muda de uma mídia para outra, muda muitas vezes de uma editoria para outra. Tá? Então, enquanto num texto jornalístico da área de esporte é dado ao repórter o direito de repente, fazer ali um texto bem-humorado, né, um texto descontraído, isso não é permitido, por exemplo, numa matéria de jornalismo policial. Né? Então, veja, às vezes você está dentro do mesmo veículo e as editorias têm valores distintos também. Repare, né, como a gente está falando aqui de um terreno que é super movediço. Por isso é que eu dizia lá no princípio, né, o objetivo da disciplina de ética e a ética como um campo do conhecimento não tem o objetivo de fazer julgamento e tirar conclusões, mas tem o objetivo de refletir sobre as coisas que aconteceram e estão acontecendo. No caso nosso, das coisas que aconteceram ou estão acontecendo no campo do jornalismo. Tá? A bibliografia, então, é essa. A gente voltou a utilizar o texto do professor Eugênio Butti, e com isso, portanto, a gente finaliza a videoaula de número 6, esperando que vocês leiam o texto, que vocês assistam a este vídeo e que a gente, então, na próxima atividade síncrona, possa fazer a discussão de tudo que foi apresentado neste vídeo e daquilo que foi colocado também por Eugênio Butti no texto de número 6. É isso.